Olá, meus irmãos, a paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês, que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, possa vir falar conosco sempre por intermédio da sua santa e poderosa palavra, uma palavra que é poderosa para aliviar os fardos, que é poderosa para incendiar o nosso coração com esperança e com fé, a fim de que nós venhamos a avançar. Às vezes os processos são tão demorados e a gente fica com vontade que tudo acabe logo, e a vontade de viver o propósito é tão grande, não é verdade? Mas vamos embora lá, porque a palavra é o combustível que alimenta a fé. Todos nós precisamos dela. E o texto hoje, vamos porque o Senhor venha falar conosco por intermédio da sua poderosa palavra. E o texto hoje para nossa breve meditação encontra-se na Epístola de Paulo aos Romanos. Quero ler com vocês o capítulo 7, do verso 9 em diante. O texto sagrado diz assim: Houve um tempo em que eu vivia sem a lei. No entanto, quando tomei conhecimento no mandamento, o pecado ganhou vida. E eu morri. Assim descobri que os mandamentos da lei, que deveria trazer a vida, trouxeram, em vez disso, morte. O pecado se aproveitou desses mandamentos e me enganou, e fez uso deles para me matar. Isso, porém, demonstra que a lei em si é santa, e santos e bons são os mandamentos do Senhor. E é uma verdade, irmãos. Os mandamentos é o que limita para a gente não sair por aí chutando balde. Quem tem temor ao Senhor tem limites em tudo que faz. Quem teme ao Senhor Deus tem limite. Bom, eu quero contextualizar, logicamente, a carta de Paulo aos Romanos. A carta de Paulo aos Romanos é uma carta que expressa justamente a visão de Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Logicamente, toda a Escritura é divinamente inspirada para nos corrigir, para nos preparar para toda boa obra, falando que a salvação é por meio da fé e não por meio de obras. E o Senhor tem falado bastante disso. Por quê, irmãos? O nosso caminho se torna muito cansativo, muitas vezes, quando nós não aprendemos a descansar no Senhor, porque queremos fazer com as próprias mãos. Enquanto o segredo está justamente em ter um relacionamento sincero com o Senhor. Irmãos, se eu posso dizer assim algo sobre pessoal, e aqui eu estou falando com vocês rasgando o meu coração de forma bem pessoal, é que a sinceridade com o Senhor, a sinceridade nas orações, em querer avançar, em entregar para o Senhor, falar: Senhor, eu não dou conta, olha, e dar nome às coisas que você não dá conta, sabe? Ser sincero, irmão, como você nunca foi com ninguém, como o irmão Alisson nunca foi ninguém. Eu, por exemplo, muita coisa eu escondo, assim, não é que eu escondo dos outros, eu guardo para mim, guardo no meu coração. Sei que não devo falar com todo mundo sobre muitas coisas, mas com o Senhor eu sou totalmente sincero, totalmente, aprendi, e creio que esse é o segredo. Vamos embora lá, porque é justamente sobre isso, é sobre o que nos ensinaram, meu irmão. É como se nós fizéssemos, sabe, atos religiosos e fôssemos estar curados, e não é por aí. A palavra diz assim, começa falando assim no Romanos capítulo 7, versículo 9. Houve um tempo em que eu vivia sem a lei. Quem aí já viveu como fora da lei, irmão? Eu já vivi como fora da lei, como se pudesse tudo, como se nada fosse acontecer. A vida é agora, né? Já viu? Viva como se não houvesse amanhã. E nós devemos viver realmente como se não houvesse um amanhã. Mas nós devemos viver como se não houvesse um amanhã, a fim de viver em propósito, e não a fim de anarquizar a parada, assim, é assim que eu posso falar. Não, meu irmão, nós não estamos aqui, sabe, para tocar o terror com os outros e com nós mesmos. Nós estamos aqui para desfrutar de algo que Deus nos deu, chamado vida. Então, o que Paulo está falando aqui, ele fala assim, no entanto, quando tomei conhecimento da lei, do mandamento, o pecado ganhou vida. Numa época justamente em que ele vivia sem lei, ou seja, irmão, ele estava falando de um tempo justamente anterior, e eu creio que ele falava da infância dele. E todos nós nos comportamos como criança em determinado tempo, todos nós agimos imaturamente, como se a vida não tivesse limites, como se nós
fôssemos ganhar o mundo justamente pela nossa rebeldia, como se eu fosse, eu vou por aqui, é eu que mando em mim. E não é, irmão, não é. Essa é uma doce ilusão. Olha, Paulo fala, ele fala assim: no entanto, quando tomei conhecimento, mas antes ele vivia sem lei. E isso foi bom para ele, irmão, agir como criança. Houve um tempo em que ele vivia sem lei. Por isso o Senhor Jesus nos instrui justamente a cuidar das pessoas. Em Lucas capítulo 9, no versículo 48, ele fala: quem recebe uma criança em meu nome está recebendo a mim. E quem recebe e quem está recebendo e quem a recebe, a criança, está recebendo quem me enviou. Ou seja, o cuidado pelos outros é a medida da grandeza de vocês, é cuidado justamente pelas pessoas que são neófitas, ou seja, imaturas na fé. O Senhor tinha uma preocupação muito grande com isso. Por quê, irmãos? Porque quando nós aceitamos o Jesus, nós cremos que vai dar tudo certo. E não, irmão, é como se nós estivéssemos realmente nascendo de novo. O batismo, ele é muito real, é um nascimento no Espírito, e vai precisar aprender tudo de novo. E essa é uma dificuldade, e por isso, não obstante, os líderes da igreja são chamados de presbítero, irmão. Por que presbíteros? Os presbíteros são anciãos. Lembra que no céu tinha os anciãos gritando: santo, santo, santo? São pessoas que venceram na fé, que entenderam a questão da maturidade. É muito mais do que... É preciso ter muito mais do que fé e esperança. É necessário amadurecer, irmão. Tiago fala que depois que a perseverança ter cumprido a ação dela completa em nós, para que nós fiquemos maduros na fé, é que nós vamos ganhar a coroa da vida. Por isso o Senhor Jesus tinha, porque Paulo continua falando: no entanto, quando tomei conhecimento do mandamento, o pecado ganhou vida. E o que quer dizer isso, irmão? Que a instrução provoca dor. Quando o pecado ganha vida dentro de nós, isso é uma clara evidência de que Deus está com você, meu irmão. Essa é uma clara evidência, minha irmã, de que Deus está com você. A guerra contra os seus maus desejos, sabe? Você já sabe, você entende, e você entendeu que os mandamentos agora definem limites. Só que, devido à nossa vida anterior, a nossa mente, ela foi cauterizada num caminho. Vocês já perceberam que quando nós tentamos lutar contra um pecado, irmão, a pornografia foi algo que consumiu o meu coração durante muito tempo. Porque por mais que eu não quisesse, por isso Paulo fala: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, esse logo eu estou pronto para fazer. E é justamente isso, porque vamos falar, aquele caminho da dopamina barata, do prazer, a gente conhece de cor, e a gente sabe que vai trazer um alívio para a nossa dor. Só que a gente sabe, pela presença de Deus em nós, que vai entristecer o Espírito Santo. E é por isso que depois nós nos sentimos um lixo. Então, tem uma guerra dentro de nós. E a instrução, ela provoca em dois. Por quê? Porque tem o pecado ganhando vida e tem o Espírito Santo guerreando por nós, irmão. Por isso o salmista, eu gosto, o salmista Davi, Salmo 119, o maior salmo da palavra, ele dá justamente uma visão bastante clara em versículos daquilo que acontece dentro de todos nós quando entramos nesse embate. Olha, o Salmo 119, versículo 67 diz o seguinte, deixa eu ler para vocês. A palavra do Senhor Deus diz assim: antes de ser castigado, eu andava pelos meus próprios caminhos errados, mas agora obedeço a sua palavra. Por quê, irmão? É uma boa pergunta. Aí a palavra fala no versículo 71, porque o Senhor disciplina, irmão, quem Ele ama. Então essa guerra, meu irmão, dentro de você só quer dizer que o Senhor te ama muito, meu irmão. Que o Senhor te ama muito, meu irmão. Não quer dizer que Ele te abandonou, quer dizer que Ele está guerreando por dentro de você. É claro e evidente isso. E Ele fala: o castigo que o Senhor me deu foi bom para mim. No mesmo salmo. Só assim aprendi a pôr em prática as suas ordens escritas. Porque é por meio da dor, irmão. É a hora que a gente percebe que tudo tem um limite. Olha, por quê? Porque quando nós pecamos, nós entristecemos, nós apagamos o Espírito Santo dentro de nós, e o Espírito Santo de nós é Cristo em nós, a esperança da glória, irmão.
Ou seja, é o próprio Deus vivo que resolveu vir fazer morada dentro do nosso coração. E é por isso essa dor. Por quê? Porque o Senhor é santo. E o pecado? O pecado não, irmão. O pecado é justamente tudo que ele odeia. Ele não odeia nós. Ele sabe que nós somos pecadores. E o que ele está ensinando a nós é nos levando a um lugar aonde a vida seja mais leve, aonde nós não tenhamos medo, sabe, aonde toda condenação vai embora, toda culpa do nosso coração. E esse processo, irmão, ele é paulatino e devagar. Por quê? Porque se ele tirasse tudo de uma vez, irmãos, a gente caía para trás, a gente morreria, nós não daríamos conta. Tamanho a dor. Quem já sentiu essa dor sabe. Então, quando você se sentir pressionado, sozinho e com muita dor, meu irmão, tenha muita calma. Tenha muita calma, minha irmã. É só o processo de restauração. Paulo continua falando. E eu morri. Assim descobri que os mandamentos da lei, que deveriam trazer vida, trouxeram em vez disso morte. Olha, que bom é isso, né, irmão? Você tá doido, Alisson? Você sabe a dor que eu tô passando? Eu sei que você tá pensando nisso, você tá querendo me matar nesse momento. Eu também quis matar alguns pregadores quando eu ouvi, mas é porque eu não tinha chegado lá e eu não entendia. E mesmo assim ainda às vezes vem, sabe, em nosso coração um sentimento de morte, de terra seca, irmão. Mas sabe de uma coisa? Quando encontramos a morte, nasce dentro do nosso coração a fé. É quando nós encontramos, é quando eu encontrei com a mais profunda escuridão dentro de mim. É quando eu encontrei com a morte, com o deserto que o deserto externo refletia somente o deserto interno. Quando eu percebi aquilo, foi quando nasceu a minha fé. E a minha fé e a minha esperança me trouxeram até aqui. A sua fé e a sua esperança, meu irmão, te trouxeram até aqui. Gálatas 2:20, Paulo fala: por isso já estou crucificado com Cristo. Por isso, não vivo mais eu, mas a vida que eu vivo é a vida de Jesus Cristo em mim. Já estou crucificado com Cristo. Eu e você, meu irmão, já aceitou. Então, tenha muito calma, sabe? Quando Deus diz para você, eu cuido de tudo, Ele está cuidando de tudo mesmo. É por isso que algumas pessoas saíram da sua vida. É por isso que algumas pessoas tentam voltar e Ele não permite. É por isso que Ele tem trazido outras pessoas, porque essas pessoas, quando lá atrás eles tentaram dar um recado para você e você não ouviu, o Senhor agora está trazendo, porque você entende que aquela pessoa agora é uma pessoa boa, que você deveria ter dado ouvido era para ela. Então, olha, tudo que está acontecendo na sua vida, meu irmão, é o Senhor falando: eu cuido de você. Agora saia da frente, coloca a confiança e a fé em ação, essa confiança e essa fé, porque você sabe que somente Jesus Cristo pode te levar ao fim, somente Jesus Cristo pode nos levar ao fim. Então ele vai mover algumas coisas de lugar. Sim, é Ele que está tomando conta da casa. Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei. Mas Ele não vai contentar só com a cozinha, só com a parte boa, não. A ceia fala de algo bom, de um desfrute, né? Ele quer entrar nos quartos mais escuros do nosso coração, da nossa mente, quer fazer uma limpeza lá na origem. Então, olha, não tem como nós apressarmos o processo, mas nós podemos sim retardá-lo. Como? Tentando esconder o que nós deveríamos já ter lançado no mar do esquecimento. Sabe, fechando fontes, sim, fontes para os nossos olhos e para o nosso ouvido que nós já deveríamos ter cortado. Ele fala que se a sua mão te faz pecar, é melhor que você arranque. O que ele está dizendo? Ele está usando do hiperbolismo, que é uma linguagem exagerada, que é justamente aquilo que nos leva, meu irmão, sabe, desative as notificações do seu celular, pacifica o teu coração. Se é o teu Facebook e o teu Instagram que está te fazendo pecar, irmão, se é ele, minha irmã, desfaça, eu te garanto, você não vai arrepender. Então, quando nós não nos desfazemos daquilo que, sabe, Ele já falou conosco. Olha, eu demorei a desfazer do meu. Eu vou te falar, depois que eu desfiz, foi uma paz pro meu coração. Eu só volto lá para aquelas plataformas digitais, meu irmão, se Deus mandar. Do contrário, tenho certeza que tá tudo lá, do mesmo jeito que eu deixei. Os memezinhos, os vídeos engraçados que faz a gente rir e perder tempo em vez de estar lendo a Bíblia e orando.
mas que traz bastante diversão e alegria para nossa alma, mas quando acaba, a gente percebe que está um vazio, então a gente fica tentando ali vasculhar a vida de alguém, não é verdade? Olha, vamos para aquilo que diz a palavra. O Paulo continua falando assim, o pecado se aproveitou desses mandamentos e me enganou, e fez uso dele para me matar. E aqui agora eu quero fazer aquela famosa pergunta, irmão: quem está sendo enganado sabe que está sendo enganado? Quem está sendo traído sabe no momento exato que está sendo traído? Não, irmão. Mas agora é bom essa expressão de Paulo, porque ele fala assim: o pecado se aproveitou e me enganou. E o pecado, ele vem, ele promete amor, mas ele te paga com a dor. Sabe, ele te promete 1000 maravilhas, mas ele vai te pagar com traição, com ódio, com medo, com paranoia, com as doenças psicomáticas, e é isso. É tudo isso. Então, mas é bom porque me levou à morte, e nós devemos morrer para nós mesmos. É isso que deve acontecer, porque toda maldade da nossa caminhada, irmãos, Deus converte em bem. Ele transforma maldição em bênção. Então toda maldade da caminhada que nós mesmo trazemos para dentro da nossa vida, e perceba que ele nos engana, por isso que nós abrimos a porta para ele. Então ele nos habilita a viver o propósito, porque o Senhor, ele tem o poder de transformar maldição em bênção. E nesse momento eu posso entender aquele versículo que todos nós odiamos, Romanos 8, 28, que Deus fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu vou explicar de forma bem clara. Por exemplo, nos relacionamentos, todas as pessoas erradas que passaram na nossa vida nos faz desejar aquele amor verdadeiro que Deus tem para nós. Uma pessoa que nós sabemos que vai ficar do nosso lado porque tem temor ao Senhor, porque simplesmente respeita as leis e os mandamentos do Senhor, porque Cristo vive nela. Por quê? Porque é simples, irmão, ela sabe, ela entendeu, ela passou pelo processo da dor, ela não quer se esconder mais. Sabe, atrás da árvore igual Adão, onde estás, Adão? Ela não quer se esconder mais, ela entendeu que a dor do coração dela não vai levar ela a lugar nenhum. Então ela passou por esse processo, ela teve uma transformação da mentalidade. E aí é o que Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Eis que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já ficaram para trás. E é por isso que eu insisto para vocês, irmãos, que tudo aquilo que Deus está te pedindo para você entregar, que você já viu que faz mal, que traz um prejuízo, que traz ansiedade para o seu coração, sabe, que coloca o seu coração agitado, a sua alma batida, o seu espírito amargurado, que coloca você em uma caminhada que você sabe que não tem controle nenhum, porque é Deus que tem o controle de algumas coisas. Desfaça, sabe, desfaça. Toda maldade da caminhada nos habilita a viver o propósito, irmão. Mas é nós que ficamos segurando essas coisas perto de nós. E Paulo fala: isso, porém, só demonstra que a lei em si é santa. E santos e justos são os seus bons mandamentos. Por quê, irmão? Porque todo limite que o Pai coloca para nós é por nosso bem. Olha, depois que nós aprendemos a controlar, eu te falo uma coisa, ele até tira alguns limites. Tirou de mim algumas coisas que eu considerava particularmente religiosas. Mas eu aprendi que em tudo que eu passei na minha vida, e é essa consciência que nós devemos manter viva dentro do nosso coração, porque ela é capaz de nos promover dentro de nós a chama da esperança, e uma pessoa sem esperança, ela não consegue vivenciar o processo de fato. E a esperança, ela se faz viva, essa esperança viva através de uma promessa. Nós compreendemos que em tudo Deus tem um propósito, algo que o nosso coração quer. Filipenses 2, versículo 13, Deus opera em nós tanto querer como realizar, segundo os seus bons propósitos. Por que ele coloca um querer? Por que esse desejo de viver o propósito é tão grande dentro do nosso coração? Porque sem eles, jamais nós passaríamos pela dor, pelos desertos, pelos vales, pelas tempestades que revelam tudo aquilo que tem dentro do nosso coração e que nós precisamos colocar para fora. Então, em tudo, Deus tem um propósito. E aí eu começo, e quero terminar com vocês, a compreender bem aquele versículo que Jeremias cita e que é bastante conhecido. Jeremias 29, versículo 11. Eu bem sei os planos que eu tenho sobre vocês. São planos de lhe dar esperança e um futuro próspero.
E olha, perceba, Deus falou para a nação de Israel justamente antes de enviá-la a 70 anos de cativeiro babilônico, o exílio babilônico. Exílio significa solidão. Todos nós passamos por exílio. Então tudo que você está passando, meu irmão, tudo que você está passando, minha irmã, tem um propósito maior. É te levar a um lugar aonde a vida seja leve e aonde nós não tenhamos mais medos, que os nossos pés saiam do chão. Gostaria de deixar essa mensagem com vocês, que ela possa trazer bastante alento ao seu coração. Acalma esse coraçãozinho ansioso. Ele já está fazendo. Que Deus abençoe vocês. A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Até uma próxima. Tchau, tchau.